Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para você que quer se aproximar de Deus, quer escutar mensagens cristãs que fortalecem a sua fé e ouvir músicas que tocam o seu coração. Aqui eu tento ensinar as verdades da Bíblia de uma maneira simples e descomplicada, porque já percebi que várias religiões cristãs complicam demais a mensagem de Cristo e dificultam o seu relacionamento com Ele. Tudo o que ensinam é sobre o pecado e o diabo. Dá até a impressão que o cristão não pode ser feliz e nem desfrutar da vida aqui nesse mundo, ao contrário do que Jesus disse em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sei que todo esse sistema em que vivemos foi criado para nos afastar de Deus, para perverter nossa mente, nosso coração e os nossos conceitos de certo e errado. Cada dia fica mais difícil identificar o que são os bons desejos e sentimentos que Deus nos deu e o que é apenas o desejo fútil e vazio deste mundo. Porque Deus quer que você sinta prazer na vida, na maravilhosa vida que Ele criou para você viver. Mas o inimigo de Deus quer que você deseje as coisas que não te satisfazem, que não podem oferecer o verdadeiro prazer divino e nem te conectam com Deus. Mas isso que você está falando não faz sentido nenhum. Os prazeres do mundo são todos pecaminosos. Não é verdade. Aquela sensação gostosa que sentimos ao ver um lindo pôr do sol é um prazer que Deus criou e que faz muito bem para nós. Sentir o perfume agradável de uma flor também é. Receber carinho de uma pessoa amada, comer uma comida gostosa. Estes e muitos outros são prazeres que Deus criou. Mas você está misturando os desejos da carne, eles são pecados. Mentira. Comer com gosto não é pecado. O que a Bíblia condena é a glutonaria, que é comer em excesso. Na verdade, Deus é contra o desejo exagerado das coisas. Comer demais, beber demais, fazer sexo demais, querer ter dinheiro demais, desejar demais até o que é dos outros. Tudo que o ser humano deseja descontroladamente é ruim para ele e por isso é um pecado. Está escrito lá em Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O cristão não precisa deixar de aproveitar as coisas boas da vida. Ele precisa aprender a ser moderado. E a definição de moderado é o que não é exagerado. Pronto. Então essa foi para te incentivar a viver bem sua vida, desfrutando com moderação de todas as coisas boas que Deus te deu e agradecendo a Deus por cada uma delas. Porque o cristão que quer caminhar perto de Deus tem que se lembrar de agradecer a Ele por tudo na vida, por cada batida do seu coração, cada respiração dos seus pulmões, cada momento de prazer. E também agradecer pelos momentos difíceis, pelos problemas, pelas tristezas e por tudo que temos que passar nessa vida. Mas eu não quero agradecer pelas coisas ruins da vida. Mas deveria. Tem um sujeito na Bíblia chamado Jó, que tinha tudo do bom e do melhor. Só que um dia ele perdeu tudo. Estou contando a versão resumida da história. Mas ele continuou acreditando em Deus e louvando a Deus por sua vida, mesmo depois de perder até a saúde. A sua mulher o criticou muito e disse: Por que você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas aí sabe o que o Jó respondeu?
Você fala como uma louca. Se nós recebemos de Deus o bem, por que não podemos receber também o mal? Isto está escrito em Jó 2, 9 e 10. Então, o papel do cristão não é ficar reclamando e questionando a Deus, querendo explicações de por que isso ou aquilo aconteceu com ele, e nem ficar buscando um culpado ou um pecado oculto, e muito menos ficar atribuindo ao diabo todas as coisas ruins que acontecem. A igreja precisa parar de falar do diabo, de engrandecer o poder dele, a maldade dele e como ele faz isto e aquilo com o pobre coitado do cristão. Isto é adoração ao diabo, é temer a ele. E ele não é nada disso que falam por aí. Jesus disse em Lucas 10, 18 e 19: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ah, mas o diabo tem muito poder. Não, ele não tem. Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A quem pertence o poder? A Deus, não ao inimigo dele. E o que diz em Tiago 4, 7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você se sujeita ao diabo e fica falando dele, elogiando o poder dele, exaltando tudo que ele faz, ele não vai fugir. Ele vai gostar da conversa e ficar por aí escutando. Inclusive vai ficar andando mais perto de você porque você fala muito dele. No versículo seguinte, Tiago 4:8 fala assim: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ah, mas é o diabo que está me causando tantos problemas. Não é nada disso. Só se você estiver procurando demais a companhia dele. Porque muitas vezes os problemas são apenas resultado das nossas más decisões, ou más decisões de outras pessoas, mas na maioria das vezes são apenas problemas e dificuldades dessa vida. Nós vivemos num mundo em decadência. Depois que o homem desobedeceu a Deus e resolveu seguir o seu caminho longe dele, o mundo entrou em queda. E os problemas fazem parte da nossa vida. Mas resolver problemas deveria ser um desafio animador para o cristão, porque nós aprendemos com todas as nossas dificuldades, problemas e tristezas. Como afirmou o rei Salomão lá em Eclesiastes 7, 2 a 4. Melhor é ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos meditam no seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Ah, mas eu não entendo Deus. Ele quer que eu seja feliz, mas diz que a tristeza é melhor. Na verdade, nós não temos que entender Deus. Precisamos apenas respeitá-lo, amá-lo e seguir o que ele nos ensinou. Respeitar porque ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e cada segundo da nossa vida depende dele. Amar porque Deus é amor. Ele te criou por amor, te amou todos os dias da sua vida, e tudo o que ele permitiu de bom e de ruim tem um propósito que só ele sabe, mas vai te revelar quando você se juntar a ele depois dessa vida. E seguir a Deus para ter paz e confiança quando os problemas vierem.
Então pare de se preocupar e comece a amar. Amar a Deus e amar o próximo, que é muito difícil, porque muitas vezes o próximo é um chato, inconveniente e até um cara mau. Mas Jesus nos pediu para amar até os nossos inimigos. E o que vamos ganhar com isso? Aqui nesse mundo nada. Muito provavelmente vamos ser prejudicados tentando fazer o bem para quem faz o mal a nós. Mas é o que Deus espera de nós. Romanos 12, 17. Não retribua o mal com o mal. E é aqui que está a grande diferença do verdadeiro cristianismo. Aproveitar a vida, viver em paz com Deus e com os homens e não desejar o mal a ninguém. E quando alguém fizer o mal a você, não retribua com o mal. Eu sei que é muito difícil. Eu pessoalmente tenho uma dificuldade enorme em seguir esse ensinamento. Porque tem pessoas que eu tenho vontade de retribuir com força. E Deus conhece o meu coração. Mas aí eu tento me esforçar muito para entregar a situação nas mãos dele. E me conforto com o versículo que vem depois. Romanos 12, 19. Não se vinguem dos outros, mas deixe a raiva de lado, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. E tem um outro muito bacana um pouco mais à frente, Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, perdoa no seu coração e entrega para Deus. Se Deus entender que você tentou fazer o bem e que a pessoa continua querendo o seu mal, então ele vai retribuir. Mas não é você que deve decidir isso, porque só Deus conhece o que tem no coração de cada pessoa e só Ele pode julgar corretamente. O que cabe ao cristão é o último versículo deste capítulo, Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E para vencer o mal com o bem, não adianta fingir que está fazendo bem, nem praticar um monte de boas ações, mas ficar com o seu coração cheio de rancor e amargura, sempre revoltado com Deus por causa das coisas que acontecem na sua vida, sempre indignado, com inveja dos que estão bem e reclamando com Deus o tempo todo. Estas não são atitudes cristãs e não te fazem bem nenhum. Eu já vi muita gente que se esforça para fazer o bem a maior parte do tempo, mas sempre reclama quando as coisas não saem como elas querem. Estas são aquelas pessoas que acham que têm direito a ir para o céu por causa do seu esforço em fazer o bem. E por isso ficam indignadas quando Deus não dá o reconhecimento que elas acham que merecem. Parece que querem esfregar na cara de Deus os seus atos de bondade. Ah, pelo tanto de raiva que eu passo nessa vida, eu vou direto para o céu. Sinto muito, mas não vai. Ficar sofrendo para se salvar não vai te salvar. Ficar jejuando para se limpar não vai te limpar. Ficar evitando o pecado para ser perfeito não vai te fazer perfeito. Escuta só, Tito 3,5. Não por obras de justiça que tenhamos feito, mas pela sua misericórdia ele nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quem te salva é Jesus, foi ele que morreu por você. Quem te limpa é o Espírito Santo que vem de Deus, que é também quem te aperfeiçoa através de tudo que você passa na vida. São as suas dificuldades e os problemas que você enfrenta que vão fazer de você uma pessoa melhor. Os seus erros também e seus pecados também. Ah, mas como os meus pecados podem me melhorar? Se você reconhece que errou,
seja com Deus ou com alguma pessoa, e se pede perdão a Deus ou a pessoa, isto te ajuda a ser mais humilde, mais submisso a Deus, e te ajuda a reconhecer a sua incapacidade de ser perfeito sem Deus, e reconhecer também que você precisa dele para ser alguém melhor. Quando você se acha santo, está apenas sendo orgulhoso, e quando exige que a sua bondade seja reconhecida, está sendo arrogante. Tiago 4,6. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Que tipo de cristão você é? Arrogante ou humilde? Você condena os que não são tão santos quanto você, ou demonstra amor a todos? Tem um versículo muito bacana sobre isto, em Filipenses 2:3. Não façam nada por interesse pessoal ou desejos tolos de receber elogios. Sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Esta é a verdadeira maturidade cristã. Reconhecer que você precisa de Deus na sua vida, viver em paz, desfrutando das coisas boas que Deus te deu, sejam poucas ou muitas. Se forem muitas, compartilhe com quem tem poucas. Viva com alegria os bons momentos e com confiança os maus. Não reclame de Deus, não engrandeça o diabo. Reconheça que é Deus que permite tudo o que vem na sua vida e que Ele é poderoso para usar tudo para o seu bem, até mesmo os seus pecados. Não despreze nenhuma pessoa, seja pequena ou grande. Não admire ninguém pela grandeza deste mundo, mas pelo amor que ela tem por Deus. E não deseje ser ou ter o que os outros têm, porque Deus sabe quanta dificuldade cada um pode enfrentar, e também sabe quanto elogio e poder cada um pode receber. Como diz Provérbios 27:21, o homem é provado pelos elogios que recebe. E não tente chegar mais rápido onde Deus está te guiando, mesmo que Ele tenha te revelado maravilhas e prometido te engrandecer. É Ele que guia os seus passos, e Deus sabe muito bem o momento certo para te exaltar ou humilhar. Quando Saul ainda era rei e Deus ungiu Davi como sucessor, o trono não foi passado a ele imediatamente. Aliás, demorou muito, e nesse tempo Davi teve duas boas oportunidades de fazer a coisa acontecer pelas suas próprias mãos, mas preferiu entregar seu destino a Deus e confiar. Ele disse lá em 1 Samuel 16, 9-11, quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Tão certo como vive o Senhor, é Deus que vai ferir o Saul, ou o dia da sua morte vai chegar, ou ele vai morrer na batalha. Mas que Deus me guarde de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Deus tinha prometido para Davi o reino de Israel. O profeta Samuel já tinha ungido ele como rei. Davi podia muito bem matar Saul e assentar no trono. Era o direito dele, mas no seu coração Davi confiava que era Deus quem devia cuidar desse negócio, que no tempo certo Deus ia fazer, e Deus fez. Demorou, mas ele fez. E enquanto esperava, quando os problemas apareciam, Davi não colocava a culpa em Deus e nem falava que era o diabo. Ele simplesmente enfrentava os problemas com coragem. Ele pedia ajuda a Deus e depois saía cheio de fé, confiança e coragem. E é desta forma que nós cristãos temos que encarar nossas vidas aqui nesse mundo, com fé, confiança, coragem e sem medo de enfrentar as batalhas. Batalhas nunca cessarão, muitas são as aflições do justo,
porém de todas te livrará Deus. Somente Deus pode fazê-lo. Você não pode conseguir a vitória, é impossível pra você obtê-la. Só Jesus pode te libertar. Você não pode consegui-la por si mesmo. Você não pode consegui-la por si mesmo. Você talvez ganhe algumas vezes, e quando perde te ajuda a ser humilde, pra que outros vejam que você é humano, que dá a Deus toda a glória. Não há triunfo sem uma luta, não há testemunho sem uma prova, não há vitórias sem batalhas. Portanto continue lutando, portanto continue lutando. Pare de tentar de legislar a justiça, é o dom de Deus, desde que Ele o faça. Amor nunca falha, Jesus nunca falha. O que todos necessitam continue lutando, portanto continue lutando. Pare de tentar de legislar a justiça, é um dom de Deus, desde que Ele o faça. Amor nunca falha, Jesus nunca falha. Que todos necessitam Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre a verdadeira maturidade do cristão. Aquele cristão que caminha sozinho pelo mundo, seguindo a Deus, mesmo que ninguém mais queira seguir ao lado dele, que decide obedecer ao que Deus espera dele, mesmo que pareça estranho naquele momento. Aquele cristão que não se envergonha de ajoelhar e orar a Deus mesmo sendo discriminado, que defende a sua fé mesmo sendo ridicularizado. Esse cristão não está aqui para agradar o mundo. Ele vive bem a sua vida, aproveita cada minuto que Deus lhe deu, agradece cada alegria e enfrenta cada dificuldade com fé e coragem. Ele sabe que a sua força vem de Deus e sabe que não é perfeito. Quando comete um pecado, reconhece, pede perdão a Deus e segue em frente tentando fazer melhor. Quando erra, não tenta colocar a culpa em outra pessoa, aceita humildemente suas fraquezas e busca a Deus para melhorar. Ele não se acha melhor do que ninguém, mas com a ajuda de Deus espera ser melhor hoje do que foi ontem. A sua maturidade vem de reconhecer Deus em cada momento da sua vida, de aceitar o que Deus traz,
seja para humilhar ou para engrandecer. Ele sabe que seus passos são guiados por Deus e não tenta entender o seu caminho. Apenas caminha com confiança, sabendo que aquele que o chamou para segui-lo é maior que este mundo e nunca vai deixá-lo sozinho. Quando encontra outros cristãos pelo caminho, procura aprender com eles e com suas experiências. Se encontrar alguém fraquejando na fé, tenta encorajar e levantar. Ele não condena os mais fracos, porque sabe muito bem que também é fraco. E quando se sente forte, sabe que a sua força vem de Deus e não de si mesmo. Este cristão maduro não se importa de caminhar sozinho pela estrada da fé. Ele já leu sobre outros que andaram por essa mesma estrada e comprovaram que Jesus estava lá com eles, mesmo quando não o reconheceram. Esse cristão alcançou sua maturidade enfrentando batalhas e confiando em Deus. Ele caiu diversas vezes, mas com a ajuda de Deus se levantou. Ele ficou perdido por caminhos escuros, mas sentiu a mão de Deus o protegendo e confortando. Derramou muitas lágrimas, mas elas limparam seus olhos e lavaram seu coração. E depois ele conseguiu ver mais longe o caminho à sua frente e sentiu uma grande alegria no peito, porque Deus nunca o deixou sozinho. O cristão maduro não precisa provar nada a ninguém. Ele não tem que demonstrar santidade, nem conhecimento, nem perfeição. Ele tem um só trabalho, e é isto que importa. Jesus pediu para ele buscar as ovelhas perdidas, para curar as doentes, libertar as que estão presas e alimentar as famintas. Ele quer buscar os seus outros irmãos que ainda estão perdidos nesse mundo e mostrar a eles o caminho para a casa do Pai. Quer ensinar o quanto Deus os ama e que eles não precisam mais ter medo da morte. Ele tem dentro do seu coração o Filho de Deus que morreu por cada ser humano e sabe como dar a vida eterna para quem quiser receber. O poder que Deus lhe deu é de dar esta vida a todos que vierem a Ele. Ele ensina o que aprendeu, o perdão dos pecados, a bondade e a misericórdia de Deus e o enorme amor que Deus tem por cada um dos que foram criados por Ele. Mas eu sei muito bem que não é fácil ser um cristão maduro. Hoje temos uma enorme quantidade de bebês espirituais dentro das igrejas, que vão lá toda semana esperando ser amamentados por seus pastores e padres, porque não sabem se alimentar nem se cuidar sozinhos. E tem também muitos cristãos adolescentes no espírito, que são aqueles que acham que já são adultos e ficam clamando e exigindo seus direitos e poderes espirituais de um cristão adulto, mas não têm maturidade para se cuidar nem cuidar dos outros. Estes têm um conhecimento restrito das Escrituras, mas acham que são os mais qualificados. Não querem assumir as responsabilidades de um cristão adulto e maduro, mas querem toda a glória e os louvores. E por fim temos os cristãos velhos adolescentes. Esses se encheram de conhecimento teológico, aprenderam a ler grego e hebraico, sabem os diversos significados das palavras originais das Escrituras, visitaram a Terra Santa e fizeram vários cursos.
assistiram muitas palestras e decidiram que agora são os mestres perfeitos por causa da sua grande bagagem de conhecimento. Mas nunca colocaram o pé na estrada solitária dos verdadeiros discípulos. Eles gostam muito de subir no púlpito e ensinar para outros cristãos, mas não querem ir lá fora atrás das ovelhas perdidas, porque para eles não existe glória em pregar numa mesa de boteco. Não querem correr o risco de levar Jesus para estudiosos ateus e serem debochados, porque lá sua fé vai ser posta à prova e sua convicção também. Eles gostam da segurança e da glória de pregar dentro das igrejas, receber elogios das ovelhas achadas e dos bebês atrofiados que se recusam a crescer espiritualmente. Mas eu me lembro de uma mensagem muito forte que Deus deu ao profeta Ezequiel sobre as ovelhas perdidas. Vou ler uma parte dela aqui. Ezequiel 34, 1-16. Ai dos pastores que cuidam de si mesmos, mas não cuidam das ovelhas. Comem a gordura, vestem a lã, mas não cuidam das ovelhas. Não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não trazem de volta a desgarrada e não vão buscar a perdida, mas dominam sobre elas com muita dureza. Por isso elas se espalharam e viraram comida para os animais do campo. As minhas ovelhas estão desgarradas por todos os montes, espalhadas por toda a terra, e não há quem as procure, nem quem as busque. Portanto, assim diz o Senhor, eu estou contra os pastores e vou requerer as minhas ovelhas das suas mãos. Eu cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Buscarei a perdida, tornarei a trazer a desgarrada, fortalecerei a doente, mas a gorda e a forte destruirei. A gorda e a forte destruirei? Pesado isso, né? Aqui nessa advertência, Deus fala forte com os pastores que ficam só cuidando de si mesmos. Deus diz que vai cobrar deles o sangue das ovelhas perdidas e ainda dá um aviso para as ovelhas gordas. E quem são elas? São aqueles cristãos que estão lá engordando espiritualmente e que não querem fazer mais nada na vida. Não ajudam as ovelhas perdidas. Não estou aqui para criticar igrejas nem ensinar cristãos. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Estou apenas falando sobre a maturidade do cristão. Ah, mas o que essa história de ovelhas e pastores tem a ver com a maturidade? Tem tudo a ver, porque a maturidade de um cristão está relacionada ao quanto ele entende a sua verdadeira responsabilidade. Ah, e qual é essa responsabilidade? Amar a Deus e o próximo? Não, não é. Lá em Mateus 22, 37-40, Jesus ensinou que esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Ele resumiu tudo em 2 mandamentos. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amar o próximo como a ti mesmo. Então isso é um mandamento, não uma responsabilidade. Porque Jesus se sacrificou na cruz para que você possa ser justificado pela morte dele e assim ficar livre da maldição da lei. Como Paulo explicou em Colossenses 2,14, Deus riscou o escrito da dívida que havia contra nós na sua lei e o pregou na cruz. Com isto, você que aceitou Jesus como seu Salvador, ficou automaticamente livre da morte eterna. João 3,36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas se você acreditou e já ficou salvo, então qual é a sua responsabilidade agora? Levar esta salvação aos que ainda não a receberam. Jesus afirmou em João 10,16:
Ainda tenho outras ovelhas que não são deste rebanho. Convém ajuntá-las também. Elas também ouvirão a minha voz. E depois que ressuscitou, Jesus falou 3 vezes para o apóstolo Pedro lá em João 15, 16 e 17. Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. E antes de subir aos céus, ele disse lá em Marcos 16, 15, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E em Mateus 28, 19, vão e façam discípulos de todos os povos. Então esta é a sua responsabilidade como cristão. Dizem que a maturidade do ser humano é atingida quando paramos de pensar em nós mesmos e começamos a pensar nos outros. E eu acho que o mesmo se aplica ao cristão. Ele atinge a sua maturidade quando para de pensar em si mesmo e começa a pensar nos perdidos. Mas eu sei que a grande maioria dos que se consideram cristãos não acham que isso é tão importante. Então, para reforçar a mensagem, eu vou ler o que Deus falou ao profeta Ezequiel, quando o chamou para ser um mensageiro para todo Israel. Ezequiel 3, 17 a 19. Eu te coloquei por mensageiro sobre a casa de Israel. Da minha boca você vai ouvir a palavra e os avisar. Quando eu disser ao homem mau, você morrerá. Se tu, Ezequiel, não o avisar e não falar a ele sobre o seu mau caminho para salvar sua vida, aquele homem morrerá na sua maldade, mas o sangue dele vou cobrar das tuas mãos. Mas se você avisar o homem mau e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele vai morrer na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, não adianta evitar. A responsabilidade de avisar a quem não sabe é sua. E eu não estou falando para você converter um cristão de uma igreja para outra. Isso não é buscar os perdidos, é remanejar os achados. Quem já é cristão tem a obrigação de falar sobre Jesus para quem não é. Eu sei que tem aquelas pessoas que não estão interessadas e já decidiram que não querem Jesus. Mesmo assim, vale a pena dar mais uma chance. E se lembrem do que diz João 3, 16, 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Quem não quer vir para a luz não tem como obrigar. Você fez sua parte, a pessoa rejeitou, então siga em frente e vá amar o próximo. Busque a próxima ovelha perdida, porque esta não quer ser achada. Mas será que não devemos insistir? Se você sentir mesmo muito amor pela pessoa e quiser se esforçar para levá-la para o céu, Deus te abençoe. Fique firme. Ore por essa pessoa. Dê amor. Seja um bom exemplo e sempre que puder, dê um pouco da palavra de Deus. Leve a luz de Deus para dentro da escuridão dela. E se for realmente um filho de Deus, vai acabar ouvindo e recebendo. Jesus disse lá em João 10, 27 a 29, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas não morrerão jamais. Ninguém pode tirá-las das minhas mãos. Meu Pai que as deu a mim é maior que todos. Ninguém pode tirá-las das mãos de Deus.
Então não se envergonhe da sua fé, não se envergonhe do seu Deus, não se envergonhe de Jesus Cristo. Ele pagou muito caro pela sua salvação e merece todo o reconhecimento. E além disso, Ele preparou um lugar especial para você na casa do Pai. O nosso lar eterno não é aqui. Você não vai viver para sempre apodrecendo dentro de um caixão. Também não vai ficar vagando pelo mundo espiritual, perdido em lugares escuros. E muito menos vai ficar indo e voltando em outro corpo. O inferno também não vai ser o seu destino. E nem ficar tocando harpa numa nuvem. O lugar onde Jesus mora com Deus, com os seus anjos, com todas as criaturas espirituais e com todos os filhos de Deus de todas as gerações, desde Adão até hoje, é um céu bem diferente do que é ensinado hoje em dia. Lá no canal Deus Sem Igreja, no YouTube, tem um vídeo chamado O Céu. É muito bacana. Nele eu conto o que aprendi sobre o nosso lar celestial. Lá no céu vamos encontrar todos os nossos amados que foram antes de nós. Vamos ganhar um corpo novo e morar na cidade celestial que João descreveu nos 2 últimos capítulos do Apocalipse. Não vamos sentir mais dor nem tristeza. Não vamos envelhecer e nem ter medo de mais nada. Vamos morar com Deus para toda a eternidade. Mas quando chegar lá, o que você vai apresentar para Ele? O que vai levar com você? O dinheiro que ganhou aqui vai ficar para trás. O sucesso que alcançou no mundo também. Só as suas boas obras vão te acompanhar. Elas vão ser parte da sua recompensa no céu. Mas o melhor presente que você pode apresentar a Deus são as pessoas perdidas que passaram pela sua vida e que ouviram da sua boca a resposta que precisavam. Aqueles a quem você deu o presente que recebeu de Deus, a vida eterna. Jesus deu a vida por você e espera que você ensine aos outros sobre o sacrifício dele na cruz. Nada mais importa. Eu, Concécio, nasci em uma família católica. Aprendi sobre Deus e Jesus desde criança, mas nunca soube que Ele tinha dado a sua vida para me salvar da morte eterna. Me ensinaram que eu tinha que fazer boas obras para ir para o céu. Me disseram que se eu não fosse bom o suficiente, teria que ficar alguns anos no purgatório para pagar pelos meus pecados. Quando me confessava na igreja, o padre dizia que eu deveria rezar uma quantidade de Ave Marias e Pai Nossos para ser perdoado dos pecados que tinha cometido. Eu vivia numa incerteza constante, sem saber se estava salvo ou não. Foi só mais tarde que aprendi a verdade sobre o sacrifício de Jesus na cruz, que Ele tinha dado sua vida para o perdão de todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Aprendi que aceitando Jesus como Salvador, eu estava salvo para sempre e que ninguém mais podia tirar isto de mim. Essa foi a maior libertação da minha vida. Fiquei tão impressionado e tão agradecido que precisava contar para os outros. Eu sabia que muitas pessoas pensavam como eu, estavam perdidas, inseguras e com medo da morte eterna. Algumas se revoltam contra Deus por causa disso. Sabem que não conseguem ser perfeitas como a igreja exige e por isso desistem.
aceitam a sua condenação e vivem revoltados querendo se vingar de um Deus injusto. Mas esta não é a verdade. Deus não é injusto. Ele se importa muito e ama muito toda a sua criação. Está escrito lá em 1 Timóteo 2,4: Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E em 2 de Pedro 3,9: O Senhor é paciente e não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Deus te ama muito e Jesus demonstrou este amor de Deus descendo do céu, vivendo como homem, sofrendo o que nós sofremos e morrendo como um pecador amaldiçoado. E depois ainda ficou 3 dias e 3 noites no inferno, levando a mensagem da sua salvação para todos os que estavam presos lá. Jesus disse em João 15,13: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Ele deu a sua vida por nós e espera que nós façamos o sacrifício de levar esta mensagem a todos os que não a conhecem. E no mundo de hoje, o número de pessoas que não conhecem a verdade aumentou muito. Não deixe o seu orgulho te impedir de salvar uma pessoa da morte eterna. Você tem o poder de libertar uma alma, então use este poder. Deus vai te receber com muita alegria no seu reino celestial, e Ele tem uma enorme recompensa para aqueles que são fiéis a Ele. E você vai ter a alegria de ouvir Jesus falando: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel com pouco, eu te recompensarei com muito. Entra na minha alegria. Muito bem, servo bom e fiel, entra agora na alegria do Senhor. Se ajuntou os seus tesouros no céu, então no céu receberá seu galardão. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Busque, pois, o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e o resto será acrescentado. Seja fiel até a morte chegar. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Naquele dia o céu veremos abrir, Jesus sentado à destra de Deus. Todos os anjos cantando em volta ao ver você ser recebido no céu. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Muito bem, servo bom e fiel, muito bem, amigo meu. Este é o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre a maturidade do cristão. Se você estiver gostando e quiser mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp: 319 9690 3688. 319 9690 3688.
Tem muitas coisas que o cristão acha que tem que fazer na vida. Muitas foram ensinadas pela sua igreja. Muitas ele aprendeu no Antigo Testamento e muitas com os ensinamentos de Jesus. Todas são importantes e é muito bom tentar segui-las, mas nenhuma delas garante a sua salvação. Fazer boas obras faz muito bem a você, mas só o sacrifício de Jesus na cruz é que pode te livrar da morte eterna. Como disse Paulo em Gálatas 2:21, se a justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão. Mas ele não morreu em vão. Jesus Cristo morreu pelo perdão de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Quando você o recebe como Salvador, a sua dívida com a lei é transferida para ele, e ele já pagou por ela. Você recebeu a vida eterna e está salvo para sempre, e agora só tem uma obrigação: levar esta salvação a todos que ainda não a conhecem. Então não seja um cristão imaturo que só pensa em si mesmo e quer se limpar da sujeira desse mundo. Enfie o pé na lama e caminhe pela estrada dos perdidos. Vá levar a mensagem da salvação para quem não conhece Jesus e deixe para se limpar quando chegar na casa do Pai. Ele vai te receber com muita alegria quando ver todos aqueles que você trouxe de volta. Esta é a sua obrigação. Paulo explicou em 1 Coríntios 9, 16 e 17. Quando anuncio o Evangelho, não tenho que me gabar, pois é a minha obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Então vá atrás dos perdidos e ensine a vida eterna. E depois ensine eles a irem também pela mesma estrada buscando outros perdidos. E no final todos nós vamos nos encontrar na casa do nosso Pai para celebrar a festa das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7. Espero te encontrar por lá. E não se esqueça de levar muitos com você. Eu já estou fazendo a minha parte, ajuntando muita gente. Sou apenas um rapaz com um velho violão, bolsos vazios e nenhuma possessão. Você está aqui com seu dinheiro, mas vive um vazio por dentro. Quero te dar algo pra preencher seu coração. Não importa de onde vim, pois eu sei pra onde vou. É um lugar que não se chega de escada ou de avião. Mas um segredo vou te contar, é só parar de analisar, fechar os olhos e fazer uma oração. Vou te levar para um mundo lindo, onde o sol brilha e há sempre uma canção. Vou te mostrar um novo horizonte, cidade do rei, o rei do nosso coração. Você muito andou procurando a verdade, tentando discernir entre a ilusão e a realidade.
simpatia e alguma compaixão. O amor de Deus é a nossa crença pra fazer a diferença. É sua chance agora, me dê a sua mão. Vou te levar para um mundo lindo, onde o sol brilha e há sempre uma canção. Vou te mostrar um novo horizonte, cidade do rei, o rei do nosso coração. Vou te levar para um mundo lindo, onde o sol brilha e há sempre uma canção. Vou te mostrar um novo horizonte, cidade do rei, o rei do nosso coração. E está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana. Andava perdido, era um pecador, não aceitava o meu Salvador. Até que um dia chegou bom Jesus. Glória a Deus, eu vi a luz. Eu vi a luz, eu vi a luz. As trevas se foram, pois tenho Jesus. Ele levou os meus pecados na cruz. Glória a Deus, eu vi a luz. Como um cego não via o caminho, com medo e angústias andava sozinho. Mas como cego curado por Jesus, glória a Deus, eu vi a luz. Eu vi a luz, eu vi a luz. As trevas se foram, pois tenho Jesus. Ele levou os meus pecados na cruz. Glória a Deus, eu vi a luz. Eu vi a luz, eu vi a luz. As trevas se foram, pois tenho Jesus. Ele levou os meus pecados na cruz. Glória a Deus, eu vi